Salve, pessoal! Então, nosso segundo videozinho agora sobre teoria do ordenamento jurídico, tá? Teoria do ordenamento jurídico é um tema que retoma exatamente o ponto em que nós deixamos a teoria do fato, ao ponto deles meio que se misturarem. Inclusive, alguns me perguntaram em sala se a gente já tinha feito a transição de um tema para o outro. Teoria do ordenamento jurídico, ela começa exatamente no ponto em que a gente encerra a ideia de subsunção, né, de aplicação do fato, perdão, de adaptação, né, adequação do fato à norma, tá? O que acontece no âmbito específico da teoria do ordenamento? A gente dividiu o estudo da teoria do ordenamento segundo, dando um resumo daquilo que o Bobbio esclarece no livro dele, né? Estabelecendo algumas leituras possíveis no que diz respeito à coesão, unidade, integridade, né? A consistência do sistema. Então, a gente dividiu nesses pontos aí para a gente poder fazer um estudo um pouco mais pormenorizado. E o nosso primeiro ponto, no âmbito específico da teoria do ordenamento jurídico, é justamente a coesão. Como é que a gente trabalha a questão da coesão? A coesão está dividida em três dimensões possíveis, né? Então, cada uma dessas dimensões vai ter, para que a gente possa estudá-la, uma determinada lógica que vai ser aplicada a ela. Tá? Então, a gente vai sempre. Mas como é que funciona isso no âmbito da coesão? A gente vai constatar a coesão se a gente conseguir descobrir que essas lógicas estão sendo aplicadas da forma adequada e que os elementos que nós estamos encaixando nessas explicações correspondem ao esclarecimento dessas lógicas. Tá? Então, a gente tem três lógicas para três dimensões. A primeira dimensão que a gente analisou foi a dimensão do fato, que vai se converter em fato jurídico, e essa dimensão é operada pela lógica formal. Lembrem que a lógica formal é operada a partir da estrutura básica do silogismo, uma premissa menor, uma premissa maior e uma conclusão. Se a premissa menor e a premissa maior forem válidas, também a conclusão vai ser válida, certo? Eu dei lá o exemplo de o exemplo mais clássico que tem, né? Todo homem é mortal, todo ser humano é mortal, Sócrates é um ser humano, lógico, logo, Sócrates é mortal. Ainda fiz algumas das formulazinhas ali só para brincar, elas não vão ser cobradas em prova, fiquem tranquilos. Tá, mas e como é que a gente faz para analisar fatos com base nisso? Como os fatos trabalham numa dimensão de causalidade, a gente consegue extrair determinada lógica inferencial a partir do momento em que a gente faz o encadeamento daquilo que a gente chama de axiomas, né? Os axiomas, eles são pressupostos que nós podemos absorver para o raciocínio lógico. Tá bom? Então, basicamente, o nosso mapeamento ele vai ser um mapeamento inferencial. A gente vai chegar a conclusões a partir de premissas. Essas premissas são obtidas da relação de causa e consequência que a gente tem na vida material. Havendo coerência nas explicações que nós damos, essa coerência se consolida. Qual é o melhor exemplo que a gente tem de aplicação no direito? Quando a gente vai fazer a careação de testemunhas, né? Então, a gente tem um testemunho, a gente vai olhar esse testemunho e vai bater com outros. Se há alegações que não batem, alguma coisa está errada, tem alguma informação que está equivocada e a gente tem que corrigir, e assim por diante, tá? Segunda dimensão é a dimensão daquilo que a gente chamou de lógica jurídica, que a gente tem uma definição do Kelsen, e o Kelsen ele vai dizer para nós que existe uma diferença fundamental na aplicação da lógica, quando a gente está aplicando a lógica formal, de quando a gente está aplicando a lógica formal, para quando a gente aplica ela no direito. Isso porque a lógica formal tem uma premissa menor, uma premissa maior e uma conclusão, e todas elas dão para nós elementos factuais, que o Kelsen vai chamar de afirmações de ser, né? Dentro da lógica jurídica, no entanto, nós também aplicamos o silogismo, mas o silogismo em si vai ter uma premissa menor de dever ser, ou seja, uma premissa menor que é um comando, uma regra, uma premissa maior de ser e uma conclusão de dever ser. Lembrem do exemplo que eu dei para vocês, que eu extraí do próprio Kelsen, falando lá sobre se você quer a paz, você deve se preparar para a guerra. Esse deve se preparar é um comando. Eu quero a paz, logo eu devo me preparar para a guerra. Não existe a possibilidade de você chegar a uma conclusão de ser quando você aplica a lógica jurídica. Quando é que essa lógica é aplicada? Quando a gente vai fazer a adequação do fato à norma. Esse é o tipo de silogismo que a gente usa quando a gente está fazendo a subsunção. Tá? Por fim, a gente vai ter um terceiro modelo que a gente chamou de lógica modal jurídica. Essa a gente extraiu no modelinho que a gente estudou do Bobbio, ainda que haja outros autores que vão estudar também, que eu citei em sala, como, por exemplo, von Wright, como, por exemplo, Alchurron, como, por exemplo, Bulligin, como, por exemplo, Laporta. E aí são autores que também vão fazer análise desses elementos com diferenças aí de um para o outro. A gente pegou o modelo do Bobbio, que é o mais seco, o mais direto e o mais útil para nós agora. A lógica modal jurídica ela vai operar num outro plano, que é o plano da coerência das regras entre si. Esse plano ele vai autorizar a gente a entender se as aplicações dos modais, ou seja, dos modelinhos, das modalidades de comando dadas, não estão sendo incoerentes umas com as outras. São três modalidades modais que a gente tem, né? As três modais que a gente tem: obrigação, proibição, permissão.
Se eu obrigo você, por exemplo, a usar caneta durante a prova inteira, eu não posso te proibir de usar caneta durante a prova inteira, porque seria incoerente. Também não posso te permitir. Por quê? Porque se eu te obrigo, eu não te dou escolha. Quem permite, deixa a pessoa escolher se quer ou se não quer. Perceberam? Então, toda vez que eu obrigo uma conduta, eu não posso proibi-la e eu não posso permiti-la, certo? E vice-versa. Se eu proíbo, não posso obrigar e não posso permitir. Se eu permito, não posso nem obrigar, nem proibir. Eu dei um exemplo para vocês a mais, falando, por exemplo, olha, eu obrigo vocês a usarem caneta do começo ao fim da prova. Só caneta, tá? Vocês são obrigados a usar caneta. Isso significa que eu não posso te proibir ou permitir usar caneta. Mas também significa que eu não posso te obrigar a usar lápis. Por quê? Porque se você usa lápis, você exclui automaticamente a caneta. Então, condutas diferentes têm modais aplicados que podem vir a entrar em choque. E essa lógica modal serve para eliminar essa desarmonia, certo? Dessa maneira, a lógica formal se aplica a fatos, a lógica jurídica se aplica à lógica de investimento de aplicação da norma ao fato, e a lógica modal se aplica entre normas, certo? E isso institui o regime de coesão, né? E a gente vai falar um pouco sobre a questão da coerência normativa. A coerência normativa, ela vai sofrer fraturas em dois grandes momentos: quando a gente tem lacunas, quando a gente tem antinomias. Lacunas são resolvidas por costumes, princípios gerais de direito ou por analogia. Em ordem, aliás, vamos colocar bem bonitinho, né, para vocês, para não fazer vocês perderem, ou é por analogia, ou é por costumes, ou por princípios gerais de direito, tá? Lembrem bem disso. Tá, mas e o que mais, né? Então, a analogia vai ser quando você aplica ferramentas internas ao direito por comparação e quebra o galho com elas. O costume é quando você extrai da própria solução dada socialmente a solução que você vai aplicar no direito. E o princípio geral de direito é algo que estrutura o sentido do próprio direito, né? Então, como eu coloquei lá para vocês, ninguém pode se beneficiar de um crime que comete, eu não preciso ter isso escrito no meu ordenamento para aplicar, ok? Tá. Quando eu falo especificamente sobre antinomias, eu tenho dois tipos: as antinomias que nós chamamos aparentes e as que nós chamamos reais. Antinomias reais são problemas profundos da lógica e exigem uma reformulação do próprio sistema, uma interpretação para resolver. As antinomias aparentes já têm soluções prontas dentro do sistema, e são quatro. Ou a gente resolve por hierarquia, norma superior derrota a inferior, ou a gente resolve por temporalidade, a posterior revoga a anterior, ou por espacialidade, cada norma atua sobre o seu espaço de competência sem influenciar no dos outros, ou então por especialidade, a norma mais específica afasta a aplicação da mais geral. Claro? Então, aí a gente tem todos esses contextos que já resolvem a ideia de antinomia. Beleza? Aí a gente ainda falou, além de coesão e coerência, a gente também falou um pouco sobre a questão da unidade e da integridade sistêmicas. Na unidade, a gente falou para vocês que existia a necessidade da gente discutir a questão do monismo em sua relação com o pluralismo, né? Porque a unidade sistêmica ela tende a empurrar para fora do sistema, ela tende a empurrar para longe do sistema outros modelos que possam ser aplicados em pé de igualdade. Mas isso é só no plano lógico, não invalida a teoria do pluralismo jurídico, muito pelo contrário, né? Só mostra que a lógica do sistema é uma lógica monista. Tá? Mas o pluralismo, ele pode e vai ser aceito desde que as teses sejam, guardem bem isso, sociológicas. Pela lógica puramente teórica, o sistema tem que ser monista e ele não tem escapatória. Porque se ele autoriza a inserção de soluções externas, lembrem, ele autoriza. Claro? E aí, por fim, tem a questão da integridade sistêmica. A integridade sistêmica é mantida pelo fechamento do sistema, ou seja, quando ele se fecha nas suas regrinhas e impede que qualquer agente externo, seja um costume, seja um traço de outro ordenamento, seja qualquer outra esfera de regras, venha, por exemplo, para dentro dele para modificar suas ferramentas ou instrumentos, certo? Basicamente é isso. Veja que eu estou dando, lógico, uma revisão, isso aqui foram 3 semanas de aula, né? Mas aqui eu estou dando uma revisão bem rápida, só para vocês terem uma ideia do que vocês vão precisar ali para acionar certos elementos na prova de uma maneira mais aguda. Não esqueçam de olhar as anotações de vocês e deem uma olhada nos textos também. Nesse caso, principalmente Kelsen e Bobbio, tá? Que são os dois textos mais relevantes, e um pouco do Marcos Bernardes, que tem alguns detalhamentos sobre suporte fático e hipótese fática. Ainda que às vezes eu acho a explicação dele um pouquinho mais complexa, da gente entender por conta das categorias que ele quer criar ali.
Tá bom, gente? Daqui a pouquinho eu volto com o terceiro vídeo para vocês, e esse vídeo sobre Kelsen e Hart, fazendo uma comparaçãozinha entre os dois para quebrar o nosso galho para a prova. Valeu, gente. Deus abençoe e até daqui a pouco.